E aí, galera, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Olha só, vamos para mais uma aula hoje que é super importante, tá? Que chama-se pilha, ou pilhas, né? Pilha essa que eu tenho em casa, isso mesmo, o funcionamento de uma pilha. E essa pilha que você vai ver comigo aqui hoje, digamos assim, é a mais famosa quando a gente começa a estudar essa parte de pilhas aqui na química, que chama-se pilha de Daniel, ou pilha de Daniel. O pessoal chama de Daniel, Daniel. É uma pilha específica entre dois metais, que o prof vai explicar para você. Mas só alguns conceitos antes para você ficar ligado, que são importantes para resolver muito exercício. Olha só. Primeira coisa, pilha, nós podemos chamar tanto de pilha quanto de célula galvânica ou célula voltaica. Mas o que é uma pilha, Xê? Pilha é um dispositivo, na verdade, que ele vai transformar a energia química em energia elétrica, né? Então você pega, sei lá, um carrinho movido a pilha, um brinquedo, coloca lá a pilha, vai ter uma reação química lá dentro, e essa reação química vai acabar gerando uma corrente elétrica. E aí o brinquedo vai se mexer, vai se movimentar, vai fazer barulho, e assim por diante. Então não esqueça, a pilha transforma a energia química em energia elétrica. Chama isso, como que isso ocorre? A partir de uma reação de oxidorredução. Isso é bom você lembrar. Oxidorredução. Que você já viu aí em aulas passadas. Então, quer dizer, o que é uma oxidorredução? Alguém vai perder elétrons, quer dizer, vai oxidar. E alguém vai receber esses elétrons, vai reduzir. Por isso que aqui ocorre uma transferência de elétrons nesse processo. Então, uma transferência de elétrons, que faz a energia química virar energia elétrica. Isso é uma pilha. E esse é um processo, né, que nós chamamos de processo espontâneo. Eu não preciso de nenhuma força externa atuando ali. Nada ligado, não deixa ligado na tomada, não, ela vai funcionar por si só. Eu coloco a pilha no brinquedo, né? Ligo lá e ele começa a funcionar. Quer dizer, processo espontâneo. Eu vou falar mais sobre isso durante a explicação, beleza? Então, oxirredução num processo espontâneo. Como eu falei, a pilha de Daniel, ela é feita específica entre dois metais, que é o zinco e o cobre. E é isso que o prof vai colocar para você aqui embaixo agora. Então, nesse processo, você vai ganhar duas reações. Decorar isso aqui, não precisa decorar esses valores e tal, só que você ganha em exercício. Então, como é Daniel, é entre o zinco e o cobre. Tá aí, ó, zinco e cobre. O que acontece aqui? Então, primeira coisa, tem que saber interpretar. Por que acontecem os erros? O cara não sabe interpretar, não entende o que ele está vendo. Então, primeira coisa, vamos entender o que você está enxergando ali, ó. O zinco é 2+, ok? Ele está ganhando 2 elétrons, virou zinco 0. Só você olhar, era 2 positivo, virou 0. Reduziu. Cobre 2+, era 2 positivo, recebeu 2 elétrons, virou cobre metálico. Cobre 0. O que isso significa, Chan? Que nos dois casos aqui, as duas reações estão fazendo um processo de redução. Só que uma pilha é uma oxidorredução. Alguém tem que oxidar. Lembra? Oxidar é dar, é perder elétrons. Reduzir, ó, recebe elétrons. Nesse caso, as duas reações, né? Tanto o zinco 2+, quanto o cobre 2+, estão recebendo elétrons. Então é como se alguém estivesse mentindo para você. Mas como assim, Xia, mentindo para mim? Meu filho, pensa o seguinte, se é oxirredução, alguém vai ter que oxidar. E a outra parte vai ter que reduzir. Aqui eu só tenho duas reduções. Esse que é o problema. Xia, mas como é que eu vou entender quem está mentindo? Como é que eu vou descobrir quem está mentindo para mim? Olha o potencial. O maior potencial vai fazer aquilo que gosta. Vai fazer aquilo que ele está mostrando. Ou seja, o maior potencial é o do cobre. E o cobre está reduzindo. O menor potencial é do zinco quando está reduzindo. Então, quer dizer, esse potencial aqui não manda nada. Agora esse aqui manda. Por quê, Xia? Porque ele é positivo. Quanto maior o número que você enxergar aqui, mais espontâneo é o processo. Então, esse processo de redução é mais espontâneo para o cobre. E bem menos espontâneo para o zinco 2+. Então, quer dizer, o cobre 2+ vai reduzir. Se o cobre 2+, né, no geral ali o cobre vai reduzir, o que o zinco vai fazer então, Xan? O zinco vai oxidar. Por isso que essa reação aqui, ó, eu posso pegar e invertê-la. E é isso que eu vou fazer agora. Ó, até já risquei aqui em cima. Para dizer que o que vale agora aqui na pilha é essa reação de baixo. Ó, o zinco é 0
virou zinco 2, mas opa, oxidou, perdeu elétrons, aumentou NOx. Então ele está oxidando. Por isso agora, esse valor de menos 0,76 passa a ser 0,76. Então o zinco quando oxida, ó, fica positivo, fica feliz. E o cobre está feliz reduzindo. Então quer dizer, agora aqui eu tinha ó, redução, já vou até riscar. Agora eu tenho aqui, ó, potencial padrão da oxidação. Então, o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Quem oxida perde elétrons. O zinco vai perder elétrons e o cobre vai receber esses elétrons. Como, Chan? Por esse fio condutor que eu vou explicar para você agora. Então, olha só, galera. Esse aí seria o dispositivo da pilha. Então, tem uma barra metálica aqui de zinco, uma barra metálica aqui de cobre, e um vai transferir elétron para o outro. Eles estão mergulhados numa solução. Geralmente, essa solução aqui, ela vai ser uma solução que contenha íons do metal que está aqui, por isso sulfato e zinco, já explico mais um pouquinho. E aqui também sulfato de cobre, aqui está tudo de cobre. Mas o que ocorre? Lembra que eu falei? Quem quer oxidar é o zinco. Então, o zinco começa a mandar elétron por aqui, ó. Vai nesse caminho. Então, já começa a notar. A oxidação, o processo aqui da pilha, se dá do zinco para o cobre. É ele que começa a mandar elétron ali, ó. Vai mandando elétron e mandando elétron. Quer dizer, aqui está ocorrendo o que nós chamamos de, atenção aqui embaixo, ó, oxidação. E aqui está ocorrendo a redução. Pronto. Dessa maneira. Mas por que aqui ocorre a redução? Olha como é fácil a explicação. Sulfato de cobre, isso aqui é uma solução de sulfato de cobre. Sal que é solúvel. Então, quer dizer, eu tenho íons dissolvidos aqui nessa solução. Tem água mais esse sal. Então, eu tenho um montão de íons, ó. Cobre 2+, cobre 2+, SO4 2-, SO4 2-. Então, cobre 2+, SO4 2-. O que você tem que entender aqui? Então, o elétron está vindo aqui pelo fio. Olha a caneta, ó. Pelo fio. Tá chegando aqui, ó. Ó. Tá chegando. Quer dizer, ele saiu daqui do zinco. Elétron é negativo. Então, aqui na pilha, onde ocorre a oxidação, eu vou falar que é o polo negativo. Então, a carga negativa sai dessa lâmina, vem para cá e começa a descer. Se ela saiu dessa lâmina e veio para essa, aqui eu digo que é o polo positivo. Saiu do negativo, ó. Vai para onde? Vai pro positivo. E aí os elétrons começam a descer aqui. Lembra, metal é um bom condutor de corrente elétrica. Transmite bem, né? Repassa bem esses elétrons. Quando os elétrons começam a chegar aqui, olha a maravilha que acontece. Tá vendo, ó? Cobre 2+, é o cobre que estava na solução já, quando se montou a pilha. Cobre 2+, lembra? 2+, é positivo. Positivo é atraído pelo negativo. Quantas cargas negativas que o cobre 2+ vai precisar achar? 2. Por quê? Porque ele vai reduzir. Olha a reação lá em cima, ó. Cobre 2+, ó, ganha 2 elétrons, vira cobre 0. É isso que está acontecendo aqui nesse desenho, ó. Você tem aqui o cobre 2+, ele vem buscar ali 2 elétrons. Ou seja, vamos só ajeitar aqui. Cobre 2+, veio buscar 2 elétrons e virou cobre 0. Galera, esse cara aqui na química, lembra? A carga positiva, ó, é chamado de cátion. Então, o cátion está vindo aqui para buscar elétron. Por isso que o nome desse eletrodo aqui é cátodo. Significa caminho dos cátions, ó. Ali é o tal do cátodo. Vai trazer um maisinho aí, pessoal. Cátodo positivo, pra você não esquecer. Então, quer dizer, o cobre 2+, que é o cátion, vem aqui buscar elétron, porque ele está reduzindo. Por isso que o nome é cátodo. Alguns chamam de catodo também. Você quem sabe o que você quiser chamar. Beleza? Vamos pensar com o prof agora? Lembra que o elétron sai dessa lâmina? Ó, ele começa a sair e vem para cá, ó. Elétron é negativo. Negativo é ânion. Então, o nome disso aqui vai ser ânodo. No lugar do chapeuzinho, coloca um menos ali, ó.
ânodo. Então, onde ocorre a oxidação? Ânodo. Onde ocorre a redução, nós temos o cátodo ou catodo, ânodo ou anodo. Pronto. E assim eu começo a ter a minha transferência de elétrons. Aí o que que acontece? Olha só, como o cobre vem buscar elétron aqui, ele começa a grudar na lâmina. Ó, por isso que essa lâmina começa a aumentar a sua massa. Ela vai aumentando porque o cobre 2+, que era o cobre que estava na solução, começa a grudar aqui para pegar elétron. Então ela aumenta de tamanho. Ela aumenta a massa aqui, começa a formar um depósito de cobre. Então perguntar qual lâmina vai receber o depósito. É lâmina de cobre. Começa a depositar, isso aqui começa a aumentar. E aqui, aqui é o contrário. Ó. Sabe por que é o contrário? Eu vou te explicar e é bem fácil. Ó, aqui eu tenho zinco 0. Não tem carga ainda, ele está neutro. Só que quando ele começa a mandar elétron, ele está perdendo carga negativa. Quem perde carga negativa fica positivo. Quando o metal fica positivo, ele adquire polo. E se tem polo, ele dissolve na água. É isso que ocorre, porque a água é um dipolo. Lembra? O oxigênio é negativo e o H da água é positivo. Então ele é atraído pelo oxigênio da água, pelos polos opostos. Antes ele não tinha polo, agora ele tem. Então se ele tem, esse cara que está aqui, porque a lâmina é de zinco, ele perdeu o elétron, ele começa a cair aqui na solução. Por isso que a gente diz que essa lâmina começa a desgastar. Ela começa a dissolver, porque antes aqui era zinco 0, não dissolvia. Quando ele perdeu o elétron, ele virou zinco 2+. Com carga, ele dissolve na água. Então isso aqui começa a cair na água. Vai dissolvendo. E essa outra aqui, como o cobre vem buscar elétron, ele gruda ali. Começa a aumentar. Então aqui diminui e aqui aumenta. Simples, né? Só quem vê. Quem oxida, no caso ali, e aqui é quem reduz. Por isso que começa a cair zinco 2+ aqui, ó. A lâmina começa a sofrer um desgaste e vai gerando cada vez mais zinco 2+. Então o elétron sai daqui e vai lá para o cobre. Mas agora note o seguinte, ó. Como o zinco começa a virar zinco 2+ e começa a dissolver, a tua solução começa a ganhar cada vez mais zinco 2+. Você vai enchendo de cátion aqui. E a outra fica o contrário, ó. Por quê? Porque o cobre 2+ veio para cá para pegar elétron, começou a grudar na lâmina, então ele começa a faltar, ó. Ele começa a faltar aqui na solução, quer dizer, uma está sobrando carga positiva e a outra está faltando carga positiva. É aí que vai entrar o papel da tal da ponte salina. Então, atenção. Ponte salina, porque tem um sal ali. Quem é esse sal? Cloreto de potássio, famoso KCl, ou Cássia-Eller. Olha só, Cássia-Eller, tá aqui, ó. O K é positivo, lembra do NOx? E o cloro, que na verdade agora é o cloreto, é negativo. Isso aqui tá uma solução aquosa aqui dentro. Então isso aqui serve para o quê, Chan? Para dar equilíbrio iônico. Como aqui começa a faltar carga positiva, ó. O K+ vem para cá para tentar restabelecer esse equilíbrio. Como aqui começa a sobrar carga positiva, o negativo vem para cá para tentar neutralizar aquelas cargas positivas. Então esse é o papel da tal da ponte salina. Equilíbrio iônico, é isso que acontece. Agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar rapidinho aqui embaixo as duas reações para eu mostrar para você qual que é a equação global que você tem nessa pilha. Ó, o que está acontecendo ali, lembra? A gente já viu. O zinco está oxidando. Então aqui eu tenho a semi-reação de oxidação. E aqui eu tenho a semi-reação de redução. E daí? E daí é o seguinte, o zinco, você já viu antes, está transferindo elétrons para o cobre. Lembra qual era o potencial desse cara aqui, ó? Mais 0,76, ó. Mais 0,76 volt, beleza? E o cobre, mais 0,34. Você não precisa decorar, não. Você ganha em exercício, ó. Volt. Beleza. O que vai acontecer aqui? Nós vamos somar
as duas semi-reações para ter o que nós chamamos de equação global, equação geral da pilha, equação total da pilha. Então, aí eu vou ter a reação que está ocorrendo. Como é que é isso, Chan? Número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons emitidos. Não tem como sobrar elétron aqui no fio. Então, tudo que o zinco perdeu, o cobre recebeu. Olha, até rimou, rapaz. Perdeu, recebeu. Por isso que eu corto os dois. E aí é só você pegar agora e baixar o que sobrou. Então, nunca pode sobrar aqui elétron. Chama, mas um dia numa reação aqui era 3 e aqui era 2. Você vai multiplicar as duas reações de maneira que você possa cortar. Então, se aqui era 3 e aqui era 2, eu multiplico essa por 2 e multiplicaria essa por 3. Que daí ia ficar 6 aqui, eu poderia cortar. E posso fazer isso? Já pode. O importante é que você faça o equilíbrio. Nunca pode sobrar elétron. Ok? E aí você vai agora somar as duas aqui, ó. Zinco, 0, tá ali, mais cobre 2 mais. Ó, só tô colocando as espécies que sobraram. Vai virar o queixa? Vai virar cobre 0 mais zinco 2 mais. Dá uma olhadinha. Oxidou, reduziu. E aí tem o que eles chamam de diferença de potencial da pilha. Quanto que vai ser o potencial dessa pilha? Olha só como é fácil. É só você pegar e somar os dois. O de oxidação e o de redução. Então, se você pegar agora e somar os dois potenciais que estão aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, ó. Vamos dar um foco melhor aí. 0,76 mais 0,34 vai dar mais 1,10 volt. Isso aqui você vai chamar de variação de potencial, que é o ΔE, ou DDP, que é diferença de potencial. É a mesma coisa. Então, dá mais 1,10. Galera, sempre que isso aqui for positivo, eu vou ter um processo, não esqueça, espontâneo, que vai ocorrer naturalmente. Então, espontâneo. Tá ali, aqui é um ozinho. Ó. Se o processo é espontâneo, lembra que eu falei para vocês lá no início da aula? Eu posso afirmar que isso é uma pilha. Transforma energia química em energia elétrica. Então, espontâneo quer dizer que o ΔE, o ADP vai ser maior do que zero? Isso mesmo, vai ser positivo. Então, sempre que for maior do que zero, ou seja, positivo, eu tenho um processo espontâneo. E aí eu posso também representar essa pilha de uma maneira um pouquinho diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, essa é a forma que você representa a pilha. Primeiro você vai colocar aqui, não esqueça, quem oxida, ó, quem oxida o zinco, por isso que virou zinco 2+, perdeu o elétron. Então, aqui seria a ponte salina, e aqui você coloca a redução, ó, cobre 2+, está reduzindo, está virando cobre 0. Então, primeiro eu coloco a oxidação, e depois eu coloco a redução. Aqui era 0, oxidou, virou 2+, aqui era 2 positivo, oxidou, virou cobre 0. Pode colocar o 0 aqui também. Beleza? Então, essa é a tal da representação da pilha. Beleza, meus queridos? Está aí, ó. Tudo que a gente escreveu, tudo que a gente falou. Depois dá uma olhadinha com bastante calma aí, dá mais uma revisada e depois o prof vai postar mais uns exercícios aí para você no YouTube sobre exercícios no geral envolvendo pilha. Resolução de alguns exercícios, beleza? Um abração para vocês. Estudem, estudem, estudem. Valeu, até a próxima.